Como aumentar meu VSM? Este é o último capítulo do nosso guia. Aqui eu vou te mostrar como aumentar o seu VSM para você se desenvolver como homem e assim começar a comer mulheres lindas e gostosas. Preparado? Então bora lá! Os 4 pilares do VSM. O seu valor sexual de mercado se divide em 4 pilares listados logo abaixo. A aparência, habilidades e conhecimento, status social e poder. Personalidade, maturidade e autoconhecimento. De antemão te aviso serem pilares complementares. Ou seja, um dependente de outro. Não adianta de nadar você ter apenas um e faltarem os outros 3. Vamos começar pelo mais simples, na aparência. Cara, se você não nasceu bonito, isso não é desculpa para não cuidar da sua aparência. Se você usa isso como desculpa, você simplesmente está assumindo para você mesmo que você é um fracasso e vai continuar sendo um fracasso. O que não falta é homem feio comendo mulher, inclusive eu sou um deles kkk. Apesar de aparência não ser o principal fator que vai fazer você ter sucesso com mulheres, ela sim, tem sua importância como citei anteriormente. Lembre-se que a aparência não é apenas rostinho bonito, aparência também está ligada à sua postura, seu comportamento, até mesmo a postura da sua língua, por incrível que pareça. Vou te explicar melhor. Como você deve saber, as mulheres se sentem mais atraídas por homens com uma mandíbula bem definida ou o famoso rosto quadrado como muitos preferem chamar. E acredite, isso está diretamente ligada à forma que você posiciona sua língua quando está de boca fechada. Os músculos da sua mandíbula podem ser exercitados e crescidos. Basta você exercitá-los da maneira certa. Veja agora a diferença de um rosto de um homem das cavernas e do homem moderno dos dias atuais. Notou a diferença? A resposta para isso é bem simples, mesmo que a gente tenha evoluído bastante, ainda carregamos nossos instintos mais primitivos em nosso DNA. O homem primitivo tinha o rosto mais quadrado devido ter que roer osso e comer carne dura. Sendo assim, ele exercitativa muito mais a mandíbula. Hoje em dia, você não precisa fazer esse esforço todo, pois o bife que chega no seu prato mais mole do que uma buceta a risos. Por isso que o homem com o rosto quadrado comunica para o inconsciente muito mais masculinidade do que aquele que tem um rostinho de bebê. Agora, vou te passar algumas dicas para você melhorar a sua harmonização do seu rosto de forma simples e natural. Postura da língua, Mevin. A primeira coisa para você ter um rosto mais harmonizado está diretamente ligada à postura da sua língua. Prenda sua língua no céu da boca quando estiver com a boca fechada. Veja a imagem abaixo para melhor compreender. Fazendo isso, você contrai os músculos da sua mandíbula. Com uma maior quantidade de sangue concentrada nessa região, os músculos se desenvolvem mais, consequentemente deixando seu rosto quadrado. Veja alguns antes e depois de pessoas que aplicam essa técnica. Dá uma diferença enorme. Caso queira tirar as próprias conclusões, pode perguntar para as mulheres que você conhece se acham ou não atraentes homens com mandíbula definida. Essa técnica funciona demais e pode trazer uma grande diferença na aparência de seu rosto, camarada. No começo talvez você sinta dificuldade em conseguir manter sua língua presa no céu da boca. Mas com a prática frequente você vai se acostumar. Físico. Apesar de seu físico não ser um fator determinante, ser shapeado ou
No mínimo, estar em forma vai te deixar muito mais atraente. Por isso, quanto mais subpilares você conseguir desenvolver, melhor será seus resultados e mais mulheres gostosas estarão na sua cama. Sinceramente, não tem muito o que eu te falar aqui. Você já sabe muito bem o que você precisa fazer para desenvolver um físico foda, né? Dieta e treino, deita e treino. Enfim, não vamos perder tempo falando sobre aquilo que você já sabe. Você está aqui para aprender aquilo que você ainda não sabe. Vestimenta. A forma que você se veste diz muita coisa sobre você. E ela está diretamente ligada ao seu VSM. Sua roupa tem o poder de dizer muita coisa sobre você sem que você se quer abra a boca para falar a respeito de si próprio. Então bora lá. Item: o tecido e o caimento são reis. Engana-se quem pensa que para se vestir bem a sofisticação é sinônimo de roupas caras e trajes finos. O que vai determinar se você está bem vestido ou não é o caimento da roupa e a qualidade do tecido de cada peça. Combinando peças com tecidos 100% e do tamanho correto, ajustado às medidas do corpo, você conseguirá se vestir bem e terá um look extremamente elegante. Personalidade e irá durar muito mais tempo do que outros tipos de roupa da moda. Item: tenha pelo menos 2 camisetas básicas. Para saber como se vestir bem, você também não precisa usar o tempo todo como base do seu look peças simples e neutras. Por isso, é indispensável que você tenha pelo menos uma camiseta branca e outra preta, que servirão como coringa tanto em composições casuais e até com trajes formais. Item: invista em uma boa calça jeans. Mesmo sendo uma unanimidade entre todos os estilos, existem aqueles que ainda erram na hora de escolher o jeans perfeito. Apesar da grande variedade de modelos e cores disponíveis, o melhor é optar pela calça de corte reto, que obedeça às medidas do seu corpo e em uma lavagem escura ou clássica. Item: compre pelo menos um terno e uma calça social. Desse item não dá para abrir mão. Ainda que ele não faça parte do dress code do seu dia a dia, eventualmente, vai aparecer uma ocasião que, se você não tem o costume de usar terno e calça social, procure por modelos de cores neutras e escuras, para poder combinar com as camisas e gravatas que você tiver à disposição. Além disso, a regrinha básica aqui é fazer um conjunto sob medida, que tenha um caimento perfeito para você. E não se esqueça, traje social igual. Sapato social masculino. Item: aposte na camisa social branca. Se antes ela era usada apenas em looks formais, hoje a camisa social transita por diferentes estilos e ocasiões. A branca é a pedida certa para quem quer começar a usar essa peça no dia a dia. Ela combinará com qualquer tipo de blazer, calça, bermuda ou calçado. Então, não tem desculpa para não ter uma. Item: renove seus calçados. Repita comigo: tênis esportivos só servem para atividades esportivas. Então, pare agora mesmo de usá-los no dia a dia e renove a sua coleção de calçados. Procure diversificar mais os modelos de calçados, investindo em um sapatênis preto, no mocassim azul, em um coturno de couro marrom, entre outros. Pele e higiene. Cara, se você tem o rosto cheio de espinha e muitos dá a mínima importância para sua higiene pessoal, está na hora de mudar isso aí. Papo reto, mulher nenhuma gosta de homem com o rosto cheio de espinha e com uma higiene porca. Se cuide mais, parceiro, pague uma limpeza de pele frequente porque isso vai te ajudar demais. Sempre tome banho, ande com um bom perfume.
E falando em perfume, logo abaixo tem uma lista de perfumes bons e baratos. Hashtag 1 Ferrari Black 125 ml. A marca Ferrari está no imaginário de homens e mulheres de todo o mundo. Além dos carros, que são verdadeiras obras de arte, os mestres perfumistas da marca também mandam muito bem. O produto mais famoso da perfumaria Ferrari é o Ferrari Black. Conhecido por um odor marcante, esportivo e sofisticado. Indicado para homens modernos, que aproveitam a vida e ralam em busca dos seus objetivos. Uso indicado para qualquer hora do dia. Hashtag 2 A Antônio Bandeiras The Secret ADT 200 ml. Se você está em busca de um perfume masculino importado barato, cheio de poder e sedução, apresentamos o Antônio Bandeiras The Secret. É aquele perfume cheio de personalidade e que fica por muitas horas no ar. E como o próprio nome diz, ele foi feito para homens que querem despertar um certo ar de mistério, seja em um encontro ou em ocasiões especiais. Hashtag 3 Ninode Latitude Expedition 100 ml. Apesar de ser uma marca fora do radar quando o assunto são bons perfumes, a Ninode tem uma criação que merece entrar na nossa lista. O Latitude Expedition é um dos perfumes baratos que fixam muito e causam uma ótima projeção no ambiente. Feito para homens urbanos que gostam de explorar o novo, a fragrância promete ficar por muitas horas na pele, te ajudando a vencer os desafios do dia a dia. Hashtag 4 Ao Boticários ADA Eau de Parfum 50 ml. Se existe um perfume masculino nacional que compete com os importados, esse cara é o Zaad Eau de Parfum. Extremamente fresco e energético, o Zaad se tornou um dos grandes clássicos da perfumaria brasileira. Ele está no guarda roupas de homens exigentes que gostam de ter um cheiro marcante. Hashtag 5 A Aqua Rive ADT 90 ml. Aqua Rive é uma fragrância muito fresca, com notas aquáticas. Perfeito para quem vive em países quentes como o Brasil. Indicado para homens que curtem a liberdade e querem equilibrar toques de força e elegância. Um perfume inspirado no Aqua de Gio, da Giorgio Armani. Hashtag 6 A Natura Homem Madeiras 100 ml. O Natura Homem Madeiras mistura o frescor das especiarias frias com notas amadeiradas que fazem dele um perfume de presença. Combina com homens de personalidade forte, cheios de energia e que estão em uma constante busca por renovação. O imã da tampa facilita bastante o uso no dia a dia. Hashtag 7 Um perfume Lapidus por Homem masculino. 100 ml. Se você gosta de um aroma forte, marcante e diferente de tudo o que já sentiu, provavelmente vai se dar bem com o Lapidus por Homme. Feito na França, berço da perfumaria, essa fragrância contém feromônios, substâncias químicas que deixam outras pessoas atraídas sexualmente por você. Lapidus é conhecido por fixar muito na pele, além de ter uma ótima projeção. Você vai deixar rastros no ar de cada lugar por onde passar. Se você começar a usar algum dos perfumes 39 acima e seguir achando que a fixação não está legal, lembre-se que pode ser uma questão de alta acomodação olfativa, ou seja, você acaba se acostumando com o próprio cheiro, mas as outras pessoas ainda estão sentindo. Nesse caso, vale perguntar de vez em quando se o seu amigo ou namorada está sentindo o cheiro do seu perfume masculino. Outras dicas para melhor uso dos seus perfumes baratos que fixam muito. Aplique em lugares quentes como o pulso, pescoço e nuca. Não esfregue a pele após a aplicação, isso vai destruir as
Moléculas aromáticas do perfume. Passe um hidratante corporal 5 minutos antes de aplicar o perfume. 2. Habilidades e conhecimento. Agora falaremos do segundo pilar para desenvolver o VSM. Habilidades e conhecimento. Quero começar primeiramente falando a respeito de conhecimento. Se você quer se desenvolver como homem, você precisa focar nas seguintes categorias de livros: Psicologia, Persuasão, Comportamento Humano, Negócios, Investimentos. Vá na Amazon todo mês e compre 2 livros que tenham no mínimo 4 estrelas de avaliação e leia os. No entanto, para te ajudar a já sair daqui sabendo exatamente por quais livros você deve começar, listei aqui os melhores livros sobre o assunto que me ajudaram a sair do zero e começar a ver resultados da minha evolução. Item: As 48 Leis do Poder, Robert Greene. Item: Mais esperto do que o diabo, Napoleão Hill 3. Quem pensa enriquece, Napoleão Hill. Item: Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. Item: A sutil arte de ligar o foda-se, Mark Manson 6. A arte da sedução, Robert Greene. 7. Os segredos da mente milionária, T. Harv Eker 8. Pai rico, pai pobre, Robert Kiyosaki. Item: Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, Alan e Bárbara Peazzi. Item: Os segredos do lobo, o método infalível de venda do lobo de Wall Street, Jordan Belfort. Pois bem, você agora tem uma lista de livros para ler nos próximos 6 meses. Leia todos que nos próximos meses você será outra pessoa. Habilidades. Agora falaremos sobre o desenvolvimento das suas habilidades capazes de gerar recursos. Obviamente estamos falando sobre a sua capacidade de gerar dinheiro. Lembra do que você leu lá sobre o motivo do dinheiro ser algo importante para as mulheres poderem se relacionar sério com você? Pois bem, não vou repetir aqui. Caso você tenha esquecido, volte lá e leia essa parte a respeito disso. E lembre-se, o dinheiro só é importante para a mulher quando ela pretende se relacionar sério com você. Mas quando ela só quer um sexo casual, ela pouco se importa para sua grana, pelo menos no início. Exceto se ela de fato seja uma interesseira. Aí nesse caso recomendo que você caia fora desse tipo de mulher, meu camarada. Mas voltando ao assunto do nosso tópico, quando você tem conhecimento em sua cabeça, desenvolver as habilidades de gerar dinheiro se torna algo muito mais fácil. Qual é a sua profissão atualmente? Você é empregado ou trabalha para você mesmo? O quanto você estuda sobre sua profissão? Enfim, desenvolver habilidades na sua profissão é algo que conta muito no seu saldo bancário no fim do mês. Então foque em estudar mais e desenvolver melhores habilidades pessoais e profissionais. Principalmente em aprender um novo idioma, uma nova profissão, etc. Foque em coisas que vão te ajudar a ganhar mais. 2. Status social e poder. O terceiro pilar do seu VSM que pode, talvez soar como o mais difícil de se desenvolver. Mas calma. Status social e poder estão diretamente ligadas ao seu nível de ambição. Quando se fala em ambição, muitas das vezes as pessoas têm uma certa visão negativa a respeito, no entanto, não. Ambição não é nada negativo e todo homem deveria ter. Pois, foi graças à ambição que a espécie humana evoluiu muito. Foi graças à ambição do homem que hoje você tem um celular na
Mão ou computador que te permite aprender qualquer coisa sem precisar sair de casa. Deixo bem claro que para desenvolver seu VSM, você não precisa necessariamente buscar chegar ao poder e mandar na porra toda, não. Apesar de o status e o poder estarem diretamente ligados, para obter status não é preciso ser uma pessoa poderosa. Por exemplo, quem é mais conhecido internacionalmente, o Neymar ou o presidente do Brasil? Obviamente o Neymar leva melhor em questão de status e fama. Mas, em relação a poder, obviamente o presidente do Brasil leva melhor. E este é um dos motivos que raramente você vai ver um presidente casado com uma mulher feia. Geralmente a mulher que esses caras casam são muito bonitas e gostosas para a idade deles. Mas como aqui estamos falando a respeito de VSM, não quero fugir do contexto de relacionamentos, portanto vou te passar dicas para aumentar o seu status social que já vai fazer uma diferença enorme em seu VSM. Item: saia mais de casa. A primeira coisa a ser feita para elevar o seu status social é você ampliar os seus relacionamentos. E uma coisa fundamental para isso é sair de casa. Se você só fica em casa nos finais de semana sem fazer absolutamente nada, apenas procrastinando o dia inteiro vendo vídeo e stories de mulher no Instagram, pô cara, para com isso. O tempo que você perde respondendo stories de mulheres aleatórias no Instagram é o tempo que você deveria estar vivendo a sua vida. Saindo mais, você faz novas amizades, começa a pegar uma aqui, uma ali. E depois você vai tendo fama de pegador. Logo o seu valor sexual de mercado vai lá para cima. Porque você está sendo pré-selecionado por mulheres. E o melhor, isso está se espalhando entre elas mesmas. Isso funciona muito para quem mora no interior. Tem muito cara feio que só pelo fato de ter fama de pegador, sair comendo geral da cidade. A partir de hoje comece a sair mais de casa, se divertir mais, se relacionar mais, que o status vem como consequência disso. Ah, mas eu não tenho amigos. Não importa, aprenda a sair sozinho. Por muito tempo eu sempre saía sozinho para os rolês e fazia uma porrada de amizades nesses lugares que eu não conhecia ninguém. Item: reconheça o seu valor. Essa frase parece ser aquelas frases clichê que você tanto vê por aí. Porém, ela começa a fazer muito mais sentido quando você presta mais atenção nela e coloque em prática essa frase ao invés de escutar pelo ouvido esquerdo e deixar sair pelo ouvido direito. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa que não reconhece o seu valor e está a todo momento buscando validação externa para aí então fazer algo. A verdade é que todo mundo e principalmente as mulheres querem estar ao lado de homens que se valorizam, que sabem do seu próprio valor e que não precisam ser validados a todo momento para fazer algo. Faça as coisas, seja mais proativo, pare de buscar a todo momento a validação de mulheres, seja um cara de mais atitude e isso sim, vai dar um boom em seu status social. Personalidade, maturidade, autoconhecimento. Agora vamos falar do último pilar, mas não menos importante. Irmão, se tem uma coisa que toda mulher busca no homem é maturidade e personalidade. Sendo esses um dos motivos pelos quais as mulheres às vezes deixam de se relacionar com os homens da idade dela e buscam se relacionar com os homens mais velhos. É fato que às vezes é por motivos de interesse financeiro, porém é uma exceção. Primeiramente vamos falar sobre a sua maturidade como homem. E já te falo que maturidade não tem nada a ver com idade.
As pessoas têm essa crença completamente errada de que para ser uma pessoa madura você precisa ter 30 anos, mas não. Tem muito homem de 20 e 25 anos que tem muito mais maturidade do que um homem de 40 e 50 anos. Maturidade está muito ligada à sua não reação emocional. Em não se deixar-se levar pelo ego e suas emoções e acabar agindo igual uma criança de 7 anos. Darei um exemplo para ficar mais fácil de entender. Mulheres adoram fazer joguinhos emocionais para testar o nível de maturidade emocional de um homem. Supomos que ela começa a duvidar de você com um tom de deboche e um homem sem maturidade emocional provavelmente daria chilique e tentaria provar a todo custo o que ele está falando. Mas o homem com maturidade emocional, ele entende que se você é verdadeiro, não tem para que ficar perdendo tempo tentando provar algo a troco de nada. A verdadeira maturidade está em ouvir determinadas coisas como ofensas sem sentido ou então deparar com problemas da vida e não agir de forma descontrolada. Aqui eu vou te passar algumas dicas para você se tornar um homem mais maduro. Aprenda a lidar com as frustrações. Amigo, nem sempre um relacionamento que você investiu tanto vai dar certo. Qualquer frustração dói. Como já dizia Buda, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você só sofre se quiser, isso é fato. Talvez isso tenha te deixado confuso, mas a verdade é que suas atitudes diante uma dor vão determinar se você vai sofrer ou não. Por exemplo, supomos que você terminou um relacionamento de 10 anos, obviamente isso causa dor em qualquer pessoa. Não tem você passar 10 anos com uma pessoa sem ter algum sentimento por ela. Nesse término você tem duas opções: seguir sua vida se relacionando com outras pessoas ou ficar alimentando essa dor que, a partir daí se torna um sofrimento. Aceita as diferenças. Parceiro, as pessoas são diferentes, isso é fato. Você jamais deve se relacionar com uma mulher acreditando que vai mudar ela conforme suas preferências. Isso raramente acontece, meu camarada. É a mesma lógica da mulher que se envolve com um homem que não presta e tenta mudar o cara conforme os gostos dela. Ela não consegue. A mesma coisa é você quando se relaciona com uma mulher. Ou você aceita as diferenças dela, ou então não aceita. Ninguém deve ser igual a você. As pessoas podem ter gostos em comum com os seus, mas jamais serão 100% iguais a você. Quando tiver um problema com uma pessoa, converse com ela. Uma das atitudes mais ridículas de pessoas imaturas emocionalmente é quando tem um problema com alguém, ao invés de conversa com a pessoa prefere falar mal dela para um terceiro. Cara, se você já teve esse tipo de atitude, seja com mulheres ou nos seus relacionamentos pessoais, sempre fale para a pessoa. Converse com ela ao invés de sair falando mal dela para outra pessoa. Acredite, vai ser bem melhor do que ficar falando mal da pessoa para todo mundo. Aprenda a ouvir críticas. Essa dica é fundamental caso você queira crescer em qualquer área de sua vida. Quando você recebe uma crítica, qual é sua primeira reação? Ficar puto, né? Relaxa, todo mundo é assim. Só que, a crítica é algo fundamental para o seu crescimento como homem. Obviamente você precisa saber diferenciar aquelas críticas que são de fato construtivas daquelas que só querem te diminuir. Quando te vir uma crítica construtiva, deixe seu ego de lado e absorva essa crítica.